Salmo de número 85, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Vamos orar? Abençoa-nos, ó Deus, ao pensarmos na Tua palavra. Faça-nos, Deus, ver que o Teu povo, mesmo diante do pecado e na iniquidade, muitas vezes foi restaurado, foi restabelecido. O Teu povo foi alcançado pela Tua graça, verdade, justiça e misericórdia. E te pedimos, ó Deus, que esta mesma obra de dar ao Seu povo fruto, prosperidade, paz, de dar ao seu povo restauração e restabelecimento, seja a obra que o Senhor, de forma extraordinária, de forma singular, possa fazer em nossas vidas, cada um de nós, de maneira pessoal, também em nossa igreja, e quem sabe um dia, Deus, pela Tua vontade em nosso país. Dá-nos, ó Deus, um profundo ardor, um desejo muito intenso, por essa obra de restauração, de reforma e de avivamento, mesmo sabendo, ó Deus, que pode ser que em nossa geração não vejamos em larga escala esse avivamento, mas que nós possamos sempre orar, para que na história da igreja o Senhor possa fazer isso, pois é necessário em muitas ocasiões. É o que nós te pedimos, Senhor, é o que nós choramos em nome de Cristo Jesus. Amém. A minha tarefa tem sido, em algumas exposições, no domingo pela manhã, não sei quantos sem conseguido pegar o fio da meada, mas é falar na história da Escritura e na história da igreja, momentos em que Deus ele deu grandes reformas e avivamentos ao seu povo. E o propósito de falar dessas reformas e avivamentos no passado, e alguns talvez que possam acontecer no presente, é mostrar, ao contrário do que alguns dizem, que o nosso país, o Brasil, ele nunca passou por uma reforma ou por um grande avivamento. Primeiro é isso. Segundo, mesmo sabendo que o Brasil nunca passou em larga escala por uma grande reforma, por um grande avivamento, o nosso desejo é mostrar como essa reforma e como esse avivamento é uma coisa que Deus ele pode a qualquer momento, e nós devemos orar para que Ele faça. E para que a gente possa orar a Deus pedindo reforma e avivamento, a gente precisa entender o que são essas duas coisas. Quando a gente pode falar que Deus ele deu uma reforma, quando que a gente pode falar que Deus deu um grande avivamento? Eu já expliquei essas duas palavras. Geralmente, reforma é uma coisa que começa de dentro da igreja e tem por motivo e por razão, ou a ideia da reforma é que ela traz a igreja, da própria igreja, do momento de depravação, de distanciamento da palavra de Deus, para o retorno ao Evangelho. O avivamento, por sua vez, ele tem muitas vezes o objetivo de trazer aqueles que estão fora da igreja e trazer como que uma reforma da sociedade e não apenas a igreja. É claro, tanto a reforma, como foi a reforma protestante, quanto o avivamento, eles têm efeitos sociais, eles vão de alguma maneira impactar a sociedade. Mas o ponto é que a reforma ela tem mais o objetivo de trazer a igreja que estava tão afastada do Evangelho de volta à centralidade do Evangelho de Cristo.
Eu já falei sobre algumas reformas na Escritura, já falei também sobre a reforma protestante, e hoje eu gostaria de falar, à luz deste texto, a respeito da do avivamento na Inglaterra no século XVIII, de nomes que você talvez em algum momento já ouviu falar, como George Whitefield, como John Wesley, mas eu gostaria de trazer à luz alguns elementos importantes deste texto que nós lemos, para compará-los com o avivamento na Inglaterra. O texto que nós lemos, o Salmo 85, ele é ao mesmo tempo um salmo de gratidão a Deus pela restauração que Deus tinha dado. A gente vê isso no verso 1, no verso 2, até o verso 3. O salmista está adorando a Deus porque Deus favoreceu a terra, restaurou a prosperidade, perdoou a iniquidade do seu povo. Isso tudo Deus fez no passado, de forma completa. Só que o salmo, ao mesmo tempo em que ele agradece a Deus a reforma, o avivamento que Deus deu ao povo de Israel no passado, é a partir do verso 4 um pedido para que Deus também volte a fazer isso. E você pode pensar, mas se Deus já tinha feito, por que o salmista, no mesmo salmo, está pedindo para que Deus, então, ele volte a fazer isso? A razão é porque os salmistas, como servos de Deus, entendiam que essa obra de Deus restaurar, resgatar o seu povo, ou transformar um país, é uma obra que Deus tem que fazer de forma esporádica na vida, neste mundo. Pois, do contrário, a tendência, tanto da igreja como da sociedade, é distanciar cada vez mais a palavra de Deus. Por isso, ao mesmo tempo, a gente tem que agradecer a Deus, porque Deus restaurou, resgatou, salvou no passado, e, ao mesmo tempo, nós temos que pedir para que Deus continuamente restabeleça as nossas vidas. E é isso que o Salmo vai pedir até o final. E por que este texto é importante para nós pensarmos o avivamento na Inglaterra no século XVIII? Primeiro, para nós talvez desconstruirmos ou assim eliminarmos do nosso meio aquele mito, ou aquela ideia de que a imoralidade, a depravação, vamos dizer assim, a impureza no nosso tempo, ela é muito maior do que foi no passado. Isso é um mito. Quando você vai avaliar o contexto da Inglaterra no século XVIII, em termos sociais, econômicos, até mesmo falar em termos eclesiásticos, a forma como as igrejas viviam, você vê que o nosso presente tempo, ele não é mais impuro, ele não é mais depravado do que era na Inglaterra, naquele contexto. Primeiro é isso. Segundo, é para nós também não temos aquela visão de, vamos dizer assim, derrotista ou pessimista, de dizer, agora não tem mais nada que pode ser feito. Está tudo realmente perdido e não há como restaurar as coisas a um momento melhor anterior. Isso também é errado, porque a ideia do avivamento é exatamente isso, uma coisa extraordinária, ou seja, não acontece todos os dias, nem em todos os países, nem em todas as gerações, mas quando acontece, ela restaura. Ela traz profundo impacto, profunda mudança, tanto na igreja quanto na sociedade. E é interessante pensar esse avivamento na Inglaterra no século XVIII, porque a Inglaterra era considerada um país cristão. Você sabe que o protestantismo já tinha se infiltrado, se instalado, já estava estabelecido na Inglaterra. Mas a pergunta, como é que um país dito cristão, maioria protestante, chega a esse ponto, a precisar que Deus venha em favor com o avivamento? Algumas explicações ou razões. Primeiro, que mesmo aqueles que professam cristãos, eles não vivem de maneira cristã. E isso é muito comum na vida de países e igrejas em que gerações após gerações vão herdando alguns princípios cristãos, mas eles se distanciam dessa vida cristã. Não foi só na Inglaterra. Para quem pensa que os Estados Unidos é um país dos sonhos, saiba você que hoje nos Estados Unidos a maioria dos cristãos também são cristãos nominais. Eles professam uma fé, mas não vivem essa fé no seu dia a dia. Então, para aquele que acha que é um modelo, não é um modelo, nem a Inglaterra era um modelo. Um país cristão, mas com péssimos índices em todos os sentidos, em todos os níveis. Foi por isso, então, que no século XVIII, a partir de 1750,
Deus levantou vários homens, alguns deles eu posso falar o nome deles aqui, você já deve ter ouvido falar de John Wesley, fundador da igreja metodista, chamada Metodista Wesleyana, George Whitefield, John Fletcher, entre outros nomes. São dezenas e dezenas de nomes. É claro que Deus usou alguns mais do que outros, mas esses nomes são nomes de pessoas que Deus levantou e Deus, através do seu Espírito, trouxe o avivamento. E aqui eu quero ressaltar apenas alguns rápidos aspectos desse avivamento. Primeiro, a origem. De onde que vêm os avivamentos? A resposta pode ser óbvia, mas ela é importante. Todo avivamento, toda reforma, ela vem de Deus. Isso para nós é importante falar, pois há quem acredita que é o Estado que muda o rumo de um país, que são as autoridades civis que dão a condução religiosa ou até mesmo moral de uma nação. Isso é um dos maiores enganos que um cristão pode afirmar. As autoridades civis, nas reformas e nos avivamentos, algumas delas acompanharam esse movimento, como foi o caso na Alemanha de Lutero. Se você não sabe, passa a saber a partir de hoje que Martinho Lutero, ele foi protegido pelo imperador. Em alguns momentos, as autoridades tentaram combater a reforma ou o avivamento, como foi na França também, no período da Reforma Protestante. Mas os avivamentos e a mudança moral de um país nunca começou a partir de uma autoridade civil. Ela pode até ser cristã, defender a fé cristã, mas não é dela que se origina, não é dela que vem o avivamento. O avivamento vem de Deus. Portanto, colocar a expectativa da melhora moral, espiritual de uma nação em um governante é uma das coisas que, ao longo da história, o cristão não deveria fazer, pois não foi essa a origem dos avivamentos da reforma, elas vieram de Deus. E é por isso que no Salmo 85, o salmista ora a Deus, para que Deus restabeleça, para que Deus restaure o seu povo. É nele que nós temos que colocar a nossa confiança. Segundo aspecto do avivamento da reforma, dos avivamentos e do avivamento da Inglaterra no século XVIII, foi a questão da duração. Esse avivamento não durou mais do que 30, 40, alguns mais otimistas talvez poderiam falar de 50 anos. Mas os avivamentos, eles não são de longa duração, eles são de curta duração. É um momento que Deus, de forma assim rápida, de forma expressiva, ou seja, em larga escala, traz uma grande parte da população de volta ao Evangelho. Mas não é uma coisa como foi a Reforma Protestante, que durou do século XVI até o século XVII. Os avivamentos, eles são mais curtos. Eles são curtos, mas a ideia é que eles são curtos de muita profundidade. Ou seja, quando nós oramos para Deus trazer um avivamento sobre o Brasil, a gente está orando por uma coisa que Deus vai fazer em curto tempo, provavelmente. E é por isso que esses efeitos dos avivamentos, eles também são efeitos, embora marcam o país, de curta duração. A ideia é que chegou a um grau tal que até mesmo a curta duração desses avivamentos traz um alento para o país, pois, do contrário, as coisas vão desembocar como se fosse num caos. Mas, ainda assim, o avivamento é necessário, mesmo de curta duração, mesmo que ele seja de 20, 30 anos, o poder dele de se infiltrar e se estabelecer na sociedade é grande. E é por isso que o Brasil ele não passou por um avivamento, porque a gente, ao olhar o que aconteceu na Inglaterra, de multidões na praça, milhares e milhares de pessoas em pé, ouvindo o sermão de George Whitefield, é uma coisa que a gente não vê no Brasil, não só no sentido das multidões, porque há muita propaganda gospel de multidões e multidões indo em direção em uma busca religiosa. Mas a diferença é que na Inglaterra isso transformava, a vida das pessoas era impactada porque elas se arrependiam. Não é o mesmo hoje, multidões também buscam alguma coisa religiosa, mas não porque se arrependeram, por outros interesses. Mesmo assim,
A nossa oração tem que ser para Deus trazer um avivamento no mundo, quem sabe no nosso país, para que haja um arrependimento em maior escala. Terceiro elemento que eu gostaria de ressaltar foi no avivamento da Inglaterra também. Mesmo após um avivamento, é possível que um país ou essa igreja, de novo, entre num movimento de se afastar do Evangelho. Se você olhar e ler na história, a Inglaterra, o mesmo país que foi alcançado por esse avivamento, foi exatamente o mesmo país que promoveu a chamada Revolução Industrial, que de alguma maneira fez com que mulheres e crianças trabalhassem em longas jornadas de trabalho por salários muito baixos, e fez com que pessoas habitantes do campo, ou seja, quem morava no campo, tivesse que vender a sua propriedade e ir para a cidade, porque a vida no campo já não compensava mais. É um país que tinha passado por um avivamento. Mesmo assim, em muitos aspectos, voltou a se distanciar do Evangelho. Portanto, eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas importantes hoje como igreja cristã no Brasil. Primeiro, evitar ou até mesmo desconfiar de todo messianismo político, já falei isso numa pastoral do boletim, ou messianismo dito de um líder religioso hoje. O que é o messianismo? Colocar a esperança, a expectativa na atuação de uma pessoa como capaz de mudar o rumo de um país ou da igreja de um país. Deus levanta vários servos, não apenas uma pessoa. É uma obra, como dizer assim, coletiva, não é de uma pessoa só. Além disso, como eu já falei, não é iniciativa do Estado. Para um país que confia demais no Estado, teríamos que ver que o Estado não é promotor, ele não promove, ele não melhora a moralidade de um país. É possível que ele piore, mas dificilmente ele melhora. Segundo, nós como cristãos, no nosso país, cristãos brasileiros, nosso maior desejo para com o nosso país deveria ser de arrependimento. Essa deveria ser a nossa oração, para que as pessoas se arrependessem. Não é para que as pessoas simplesmente viessem para a igreja, o que elas podem fazer, mas isso sem arrependimento é pura religiosidade vazia, não traz efeito duradouro nenhum. O efeito dos avivamentos da reforma, o primeiro efeito deles é trazer arrependimento. A não ser que as pessoas se aproximem de Deus quebrantadas, contritas e convencidas do seu pecado, nada mais vai trazer a transformação que eu e você esperamos para esse país. A não ser que as pessoas se ajoelhem e rendam suas vidas a Cristo e sejam transformadas em todas as áreas da sua vida, acreditar em qualquer outra coisa, uma cruzada evangelística de um dia, entre outros eventos, não é isso que traz o que nós estamos falando na Escritura, não é isso que é a oração do salmista. Está pedindo para que Deus estabeleça o seu povo através do perdão do pecado, e o perdão do pecado vem através do arrependimento. Terceiro, essa obra que nós pedimos a Deus que faça num país, que avive o país, que avive a sua igreja, deveria ser, mas não é, o que nós pedimos a Deus todos os dias em nossas próprias vidas. É difícil falar ou pedir sobre avivamento e reforma se os próprios cristãos têm uma dificuldade de se arrependerem de seus pecados e se voltarem a Deus com constância. Ou, se eu posso dizer em outras palavras, a nossa oração deveria ser para Deus nos converter a Ele todos os dias. Porque todos os dias eu e você trazemos sobre nós a disciplina de Deus por pecarmos contra Ele. Todos os dias eu e você, de uma forma ou outra, desagradamos a Deus. Portanto, se estamos orando, como eu já vi muitos congressos e temas sobre avivamento, mas que as pessoas não arrependessem dos seus pecados. Me lembro de uma dessas situações, que a gente ficou sabendo na minha cidade, lá no Espírito Santo, de um congresso de adoradores que estava tendo numa cidade próxima. E aí a liderança da igreja falou para a gente ir nesse congresso e ver o que estava acontecendo lá.
Chegamos nesse congresso, eu confesso que eu fiquei cansado desse congresso. Era um congresso de música, mas não era de música para ensinar técnica musical, era mais ou menos assim, tinha um cantor lá famoso, tinha a sua banda com equipamentos de som muito bom, top, e eles ficavam tocando durante a manhã inteira e as pessoas ficavam lá meio que orando, cantando e outros fazendo uma série de coisas lá que eu não sei para que eles faziam. Mas aí alguns comentários saindo assim, nossa, mas que legal, Deus está trazendo um avivamento para essa cidade. A ironia de Deus, né, porque Deus também é irônico, é porque eu fui morar nessa cidade um ano depois. A pergunta que eu te faço, mudou alguma coisa da cidade desde aquele congresso até o momento que eu fui morar lá? Não. As pessoas continuavam afastadas de Deus, preocupadas só com dinheiro, as igrejas apenas vazias do Evangelho, não tinha um apego à verdade, à justificação, santificação, à morte de Cristo, nada disso. O congresso passou, as pessoas se sentiram de alguma forma animadas, mas isso não é avivamento. Avivamento quando Deus traz e nós sentimos, sabemos, e as pessoas se voltam a Cristo, não há um mero sentimento religioso. Na Inglaterra, antes desse avivamento, as pregações você não conseguia saber se era para ensinar a adoração a Buda, a Alá, a Cristo ou outra divindade. Mas a partir do avivamento, Cristo passou a ser o centro da vida de muitas pessoas. E é por causa disso que nós temos que orar. Para que Deus, pela graça dele e misericórdia, se for a vontade do nosso Deus, trazer isso em nosso país. É disso que o nosso país precisa. Fora isso, todas as mudanças chamadas estruturais ou, vamos dizer assim, subjetivas, pessoais que nós desejamos, não vão acontecer da maneira como nós esperamos. É apenas através de uma reforma ou de um avivamento que essas mudanças elas podem impactar o nosso país e perdurarem por algum tempo. E é por isso que nós temos que orar ao nosso Deus, para, na graça dele, atender a nossa oração como ele atendeu a oração do salmista, de restaurar, voltar a ser favorável com o seu povo. E é por isso que nós vamos orar nesse momento, nessa ocasião. Vamos orar todos nós ao nosso Deus, pedindo que o nosso Deus que nos abençoe nesse desejo nosso, que Deus possa trazer uma reforma, um avivamento ao nosso país. Senhor, nós ficamos assustados, Pai, com a decadência do nosso povo. É de nos assustar, Senhor, a maneira como até aqueles que professam a fé no Teu Filho vivem como se não fossem cristãos. Perdoa, Deus, o pecado da Tua igreja, o pecado do Teu povo. Levanta sobre este Teu povo a luz do Teu rosto. E o que nós te pedimos, Deus, em primeiro lugar, é um quebrantamento, um arrependimento dentro da própria igreja, a fim de que cristãos, aqueles que já conhecem o Evangelho, possam se render e se voltar a Ti e desejar a cada dia um coração mais de Cristo. Sabemos, ó Deus, que estamos olhando hoje distantes desse ideal, desse padrão, mas converta-nos, Deus, a cada um de nós, a Ti todos os dias. Te pedimos, ó Pai, também em favor do nosso país, a nossa sociedade, essa sociedade na qual nós vivemos. Ó Deus, tira de nós toda a ilusão de colocarmos a nossa fé numa intervenção do Estado, numa autoridade civil como a solucionadora de todos os nossos problemas. Sabemos, ó Deus, que todo avivamento e reforma começam no Teu coração, vem de Ti, Senhor, para depois alcançar o nosso país. E é por isso que nós te pedimos, ó Deus, que pela Tua bondade, o Senhor possa olhar para o nosso país, para a igreja brasileira, e ter misericórdia desse país e do Teu próprio povo. E trazer sobre nós, ó Deus, o arrependimento dos pecados, trazer sobre nós, ó Deus, esse voltar a cada um de nós para o Senhor. Que Cristo, aquele que morreu por nós, seja realmente o centro das nossas vidas. Que a nossa sociedade seja alcançada por esse Evangelho, que é o poder para a salvação, para a transformação.
Ó Deus, e ajuda-nos a sermos também teus servos, como que instrumentos dessa obra. Te pedimos, ó Deus, que se o Senhor não trouxer, pela tua graça e misericórdia, o avivamento, a reforma em nosso país, que o Senhor possa trazer em cada uma das nossas vidas um desejo maior pela piedade, a devoção a Ti, a entrega ao Senhor. Ó Deus, faça-nos fiéis a Ti em todas as áreas e faça com que possamos dar meia volta, Deus, e andarmos novamente em direção ao Evangelho de Cristo, à justificação, à santificação e a uma vida que busca agradar o Senhor cada vez mais. Promova essa obra, Deus, se possível, a partir e comece em nós, Igreja Presbiteriana Jardim Goiás, dando-nos, ó Deus, comprometimento, intensidade, veracidade, dando a cada um de nós, ó Deus, intensidade nessa forma de viver o Evangelho. É o que nós precisamos, ó Deus, pessoalmente e como igreja, em nome de Jesus. Amém.